Ok, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos à nossa reunião mensal do Clube de Leitura Escuro Medo, que é um clube que já está aí há um ano e meio na função. Hoje temos o nosso queridíssimo autor, amigo, querido, Bruno Ribeiro, para nos ajudar a falar sobre Porco de Raça, esse livro incrível que saiu ano passado pela Dark Side Books. E a gente acaba de saber não, saiu acho que terça-feira o anúncio que Porco de Raça é finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento, e já estamos na torcida, Bruno. Esse livro é um livro bastante vencedor. Esse livro venceu o primeiro prêmio Machado da Dark Side. E o Bruno Ribeiro é um autor que nasceu em Minas Gerais, né, Bruno? Pouso Alegre, né? Isso. Vai me corrigindo se eu errar. E hoje em dia mora em Campina Grande, na Paraíba. Eu sou amiga do Bruno há muito tempo. A gente se conheceu em 2015 no saguão do hotel que nos reuniu quando a gente recebeu o Prêmio Brasil em Prosa, eu, Bruno e Edu Sabino. Foi um encontro muito legal. A gente não se conhecia, a gente se conheceu lá e depois a gente passou o dia juntos, fomos para a Bienal e tivemos dias de princesos e princesas, né, Bruno? Foi muito legal. E na época o Bruno recém tinha terminado o mestrado dele em escrita criativa em Buenos Aires. Isso eu acho que é uma coisa legal de falar, que Buenos Aires e essa escrita mais portenha, essa ligação com latino-americanos é uma coisa bastante que aparece bastante na obra do Bruno. Depois disso, o Bruno lançou Arranhando Paredes. Não, Arranhando Paredes foi antes, né, Bruno? Que é o primeiro. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Foi simultâneo ao Brasil em Prosa. Tá, que é um livro de contos. Depois o segundo livro foi... Eu sei de cabeça porque... Eu me confundo também. Eu sei de cabeça porque eu li toda a tua obra, viu? Febre de Enxofre. Saiu pela Penalux, eu acho, né? Isso. Em 2016, eu acho, 2017. Foi 2016. Deixa eu ver. Não, foi 2017. 2017. Uhum. Aí o livro seguinte foi Glitter, que saiu pela... Primeiro ele foi finalista do Prêmio Kindle, né? Depois o Bruno foi de novo finalista do Kindle, depois quando era para romance, né? Quando a gente venceu em 2015, eram contos, né? Aí mudaram o nome do prêmio, né? Aí mudaram o nome do prêmio. E aí depois saiu pela editora Moinhos. Quem não leu Glitter, leia, que é um romance muito interessante, que Bruno já mostra toda essa revolta com essa questão assim da exposição, com essa questão midiática, da espetacularização do sofrimento das pessoas. No Glitter já aparece bastante, só que ele está mais voltado para o mundo da moda. Bruno, deixa eu me lembrar o que veio depois. Depois já é o de contos? Não, aí foi Bartolomeu. Que ele também está na Amazon. Foi uma autopublicação. Então, esse é um dos meus favoritos. Eu não sei se não é o Bartolomeu. Você estava na dúvida, né? Porque o Bartolomeu, ele tem um vilão que não é vilão, é um herói, né? E ele tem todo aquele olhar glamouroso, assim, sobre o sei lá, o assassino frio que acaba sendo o herói do pedaço, né? Um cara bem diferente do protagonista de Porco de Raça, por exemplo, né? Mas tem muita luta também. Muita luta. Já saiu umas coisas ali que eu coloquei no pouco depois. Muita luta e muita coisa assim de sociedade secreta, uma coisa muito assim que tem ligações pelo mundo todo, e já isso, né, nesse sentido conversa bastante com o porco mesmo. Sim. Bom, depois saiu de contos, que chama Como Usar um Pesadelo.
que daí Bruno foi meu colega de editora, saiu pela Causa e Letras também. E Eduardo editou a gente, né? E É no Brasil em Eduardo nos Prosa. editou, nos reunimos os três de novo. E, por último, Porco de Raça. Agora a gente está esperando, acho que, 3 livros teus que estão para sair, né, Bruno? Porque tu é um cara que produz muito, assim, né? Um de não ficção e os 2 da Alfaguara. Isso. O Vander tá chegando aí, que legal, Vander. Eu convidei a galera aí também. Nossa, que legal. Bem-vindo, Vander. Ele ainda não entrou. Dá uma pausa de um pouco na política de 1 horinha, esfriar um pouco. Olha, tem uma galera aqui que está querendo relaxar da política para falar do teu livro, viu? Não sei se é o indicado, né, mas... Então, Bruno, fala aí pra gente. Eu já te apresentei, né? Quero te desejar as boas-vindas, que volte sempre. A gente se reúne sempre uma vez por mês, a gente lê a nós mesmos, a gente dá prioridade para ler autores nacionais e entre nós também. Mas também a gente lê clássicos, a gente lê literatura internacional, a gente tenta fazer uma mescla, mas dando um pouquinho mais de prioridade para a produção nacional, que tá indo tão bem, assim, e tá trazendo produções muito boas e muito relevantes. Eu acho que a gente tem conversado muito com os horrores atuais com as nossas produções, pelo menos os contos que eu tenho lido, né? Uhum. Bom. O Escuro Medo é um blog seu e do Daniel, né? O Escuro Sim. Medo. Na verdade, o Daniel Gruber, ele começou com o blog do Escuro Medo, não tinha nada, assim, não tinha ainda, acho que a página, só tinha o blog. Uhum. Eu é que fiquei xaropeando ele durante muito tempo. Ô, Daniel, me põe no Escuro Medo, me põe no Escuro. Eu fiquei, acho que 1 ano xaropeando ele, até que um dia ele falou, tá, eu vou colocar tu e o Ismael no Escuro Medo, mas vocês têm que produzir umas resenhas. Eu digo, tá bom. Mas aí e é massa o conteúdo de vocês, é muito legal. Mas aí era uma época que eu não estava com tanta coisa, assim. Então eu conseguia resenhar alguns filmes, séries e livros. Só que agora com o doutorado eu estou bem louca. E aí quando eu desenvolvi o clube, eu me dediquei mais ao clube. E aí a gente englobou esse nome. E de tempos em tempos a gente faz coletâneas e a gente lança na Amazon, né? E, na verdade, quem deu essa ideia de coletânea foi o Denser, que o Denser entrou no grupo, ele fez uma revolução no grupo e tal, e agora ele tá meio de mal e saiu. Mas o Denser a gente já conhece como é que ele é, né? Já ele volta, ele volta, ele sempre volta. Ele tem os ataques dele, daqui a pouco ele já tá bem. Volta. Ele é massa também. Pô, galera, obrigado pelo convite. Putz, é muito legal ser lido, né? Poder reunir também para a gente conversar um pouco sobre obras que fogem tanto do lugar comum, né? E que a gente, pô, no Brasil em Prosa tem uma lembrança muito boa, porque os 3 contos que venceram o Brasil em Prosa, né? O meu, da Irka e do Edu, eram muito estranhos. Eu lembro que até no prêmio, quando a gente estava olhando os prêmios, as capas eram cinzentas, né? Sinistras. Eu falei isso na premiação até, falei, putz, que massa que o prêmio foi para 3 contos muito estranhos. O teu conto, né? O Coelho Branco, né? É super onírico, um tipo de conto que você não imagina que ganha um prêmio, né? O meu é o cara que come uma mosca, o do Edu também é todo cheio de simbolismos estranhos. E é muito massa que a gente vem trilhando esse caminho sem fazer concessões, né? Acreditando mesmo nisso. E é muito massa, pô, ter clube de leitura focado nesse tipo de livro, de contos, né? De histórias. Fico muito feliz de estar aqui. E muito curioso para saber o que vocês acharam do livro. Podem descer o pau aí, quem não gostou. Então, eu acho que vamos começar falando. A gente começou a falar no grupo já algumas coisas, porque tem o Daniel Freitas, que é um super leitor e super escritor também, e ele queria muito estar aqui, mas ele tinha um casamento hoje. Tinha 2 pessoas que queriam muito estar aqui, que era o Daniel Freitas e a Juliana Cunha. E os 2 tinham um casamento. Quem é que casa numa véspera de segundo turno, né, gente? Caramba, a ressaca vai ser grande. Tomara que não confunda o voto amanhã. Tomara. Então ele disse: vamos começar a conversar aqui no grupo e tal. Então a gente começou falando, primeira coisa, a gente começou falando da relação entre os irmãos, que é uma coisa que é muito legal, chama muita atenção assim no teu livro, no começo do livro,
porque no começo parece assim que é uma coisa mais superficial, mas depois, quando chega naquela parte que ele fala do passado dele, da família, aí se aprofunda bastante essa relação, né? Então, eu acho que a gente podia começar a falar disso, né? Porque não deixa de ser também uma espécie de um duplo que acontece ali, porque que é uma característica tão cara aos romances de horror, né? Deixa eu começar te perguntando, tu encaixaria o Porco de Raça num romance de horror propriamente dito, ou tu acha que ele é mais assim híbrido? Pô, eu acho que é um pouco híbrido, Ica. Assim, eu nunca... Até dei uma entrevista recentemente que eu falei, eu nunca me vi como escritor de gênero, né? E não assim porque eu acho o gênero uma coisa ruim. Claro que não. Eu parto do gênero para escrever. É porque eu misturo muitas coisas, né? Vai desde um romancezinho daqueles que vendem em banca, sabe? Aqueles romances bem vagabundozinhos que vendem em banca de ação, né? Essas coisas. Eu misturo esse tipo de influência ao terrorzão, a drama. Então, eu realmente não consigo me identificar, assim, propriamente dito, como um único gênero, né? Mas aí eu jogo para os leitores. Tem leitor que fala, não, é terror mesmo, é horror, e eu não discordo, assim, eu acho que vocês é quem dão sentido para as obras, né? Uhum. Então, eu parto muito das coisas do duplo, acho que você falou uma verdade, acho que todos os meus livros têm tanto uma questão de duplo neles, em todos, como uma questão do pacto fáustico também, a coisa do Fausto, né, aquele velho pacto. Nesse livro é um momento que o personagem decide meio que falar com o irmão, né, aquilo ali é quase um pacto, o nome dele ir embora, né? Ele toma uma decisão e geralmente meus personagens tomam decisões que vão mudar totalmente a vida deles, geralmente para pior, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esses dois códigos assim, nos meus livros, o duplo e o pacto fáustico. E os irmãos, para mim, é exatamente isso. Eu tento deixar um pouco claro no livro, mas eu tento também que não deixar tão claro, né? No final ali tem uma parte que ele pega a identidade ele vê o irmão, ele não se vê, né? Fica uma coisa meio ambígua naquele final. Tem a própria ideia do Bruno, que eu coloco o meu nome no irmão ruim, né? Entendeu? Também pode ter inúmeras interpretações aí, talvez eu tenha me vendido, sei lá. Eu gosto de ir jogando com muitas possibilidades ali no livro. Mas a ideia dos irmãos surgiu para mim exatamente para se pensar em várias formas de lidar com o racismo, né? De como o racismo nos atravessa. Primeiramente, são dois personagens de uma classe média alta. Eu não queria usar esse lugar comum do negro pobre, por exemplo, né? São caras com condições, assim, né? O protagonista, ele é um cara que tinha tudo, digamos, entre aspas. Ele podia ser tudo na vida, mas acabou, né? Indo para esse lado um pouco mais do pobre diabo e tal. E muito por causa do racismo, muito por causa dessa ideia da depressão no negro parece que não existir, né? O negro parece que ele não pode ser deprimido, ele não pode ser triste, tem que estar sempre lutando. E o irmão dele, de alguma forma, também é atravessado por esse racismo, né? É a coisa do negro sabonete que eu coloco no livro. É o cara que tenta se moldar exatamente para não ser esse negro que é atravessado pela depressão, né? Ele finge que não existe. É quase como o Fernando Holliday, lá em São Paulo, né? Aquele vereador de São Paulo. Inclusive, que teve uma entrevista do Fernando Holliday com o Mano Brown que eu achei incrível, assim. Porque é isso, né? Eu fico sempre numa vontade de julgar tanto o irmão ruim, né, do livro, como o Fernando Holliday da vida, que é quase um modelo para mim, assim, desse personagem. Mas eu fico muito com o pé atrás de fazer esses julgamentos, porque eu penso que o negro ele tem um julgamento. Só de tomar uma escolha ruim, às vezes eu vou tomar uma escolha ruim, por exemplo, sou negro, mas vou votar em Bolsonaro, né? A gente já fica pensando, como assim, cara? Você, né, tá botando tá tirando do próprio pé, né? Porém, é quase um ato muito racista também de a gente pensar que o negro é julgado duas vezes. Ele é julgado tanto por uma escolha ruim, que uma pessoa branca normalmente seria, e é julgado também por ser negro, fazendo uma coisa que negros não deveriam fazer. Então, é quase como se ele estivesse podando a subjetividade dele também. Entendeu? Então, é aquela coisa. O negro tem o direito de ser fascista. Quase isso que eu quero dizer. Entendeu? Que é quase provocador, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma liberdade de escolher o que ele quer ser. E é muito triste, às vezes, a gente ver essas pessoas tomando decisões erradas porque eles tomam decisões erradas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem a liberdade de ter essa decisão dele. Então, é mais ou menos esse jogo, esse emaranhado que eu tento jogar no Pouco de Raça. Eu não quero dar uma resposta fácil, até porque acho que não tem uma resposta fácil para isso. Né? E o livro meio que joga essa bronca na mão do leitor. O Bruno, inclusive, você estava falando agora, eu lembrei, né, que eu sou professor de história.
e o primeiro movimento negro organizado na contemporaneidade brasileira, estou falando na contemporaneidade, né? A gente desconsiderando aí o século XIX, o abolicionismo e tal, foi a Frente Negra, né? E um dos motivos da Frente Negra ela não ter decolado é que eles eram integralistas, né? A Frente Negra ela era fascista. Então, tipo, o primeiro movimento negro organizado no Brasil tinha esse ranço do fascismo em si, por isso que não foi para frente, né? Uhum. Isso explica muito, né? É. Explica muito da história do nosso país também, assim. Então, que é um pouco isso de vender do pacto fáustico que você falou também, né? Também. O Brasil é cheio desses pactos, né? Desses acordos. Então, acho que qualquer livro que queira lidar com essas questões do Brasil, até do racismo, não pode ter respostas fáceis. Assim. Tem que nem dar respostas, eu acho. Um país sem respostas, né? Agora, só para pontuar, se vocês me permitem comentar, desculpa, Andréia, mas é bem rapidinho. Eu acho que o gênero que o Porco de Raça mais soou para mim é uma distopia, sabe? Eu acho que o que mais interliga Porco de Raça em gênero é distopia. Para mim, tem várias vertentes da distopia ali. Aquele finalzinho da invasão do prédio é meio cyberpunk, tem até um pouquinho de Black Mirror com parafuso ali na nuca. Para mim, é uma distopia. Matrix também, inspirei bem Matrix, a coisa da pílula vermelha ou azul. Que aí, no meu caso, a pílula vermelha, que é para acordar, é um acordar, na verdade, para você morrer. Essa ideia meio do livro tibetano dos mortos também, né? Que é a morte como um despertar. Tem altas referências meio loucas que eu boto ali. Mas acho que a distopia realmente, de fato, eu acho que é o que melhor encaixa. Também achei muito distópico, assim. Bruno, eu queria voltar no assunto da relação entre os irmãos. O que me chamou muita atenção, marcou muito, foi aquela cena no hospital com a avó, né? Que primeiro é ele, depois ele percebe que não, que era o irmão, e isso acontece em muitos momentos, né? E a gente fica em dúvida, não, mas será que agora é ele? E a hora ainda que você coloca lá para o meio, mais para o final, né? Que o irmão chama Bruno, porque a gente não sabia no começo, né? Também é um susto, assim, né? É um momento. E eu queria destacar e perguntar para você sobre essas mulheres, né? Tanto a avó quanto a mãe tem uma crueza ali, quase que uma brutalidade, né? E eu queria que você comentasse sobre isso, falasse, né? Da onde vem isso, né? Qual é o papel dessas mulheres na trama? Legal, André. Então, Gavita, inclusive, era o nome da mulher do Cruz e Souza. Eu também peguei uma referência da própria vida do Cruz e Souza. Acho que tanto a mãe dos irmãos quanto a Gavita foram muito inspiradas nas mulheres negras da minha vida, assim, da minha família, né? Tanto da minha avó ali, algumas coisas da minha mãe, que foram pessoas que tiveram que abrir mão de alguns sonhos exatamente por uma questão social, né, que elas foram inseridas. Minha mãe sempre quis ser escritora, por exemplo, mas, enfim, uma mulher preta, pobre, ser escritor, imagina, né? Assim, todo mundo ria e falava, não, isso daqui você não pode ser de forma alguma. Tá? E a minha avó também. Minha avó tinha os sonhos dela, né? Ela cantava, minha avó cantava muito bem e também podada, né? Então, essa ideia de pessoas que sempre almejaram viver da arte ou fazer arte e não conseguiram. Isso eu vejo que é muito forte nas mulheres mesmo. Mulheres, no geral, sempre sofreram com isso, né? A gente sabe que os anônimos do passado eram, né, boa parte de mulheres que assinavam esses livros, mas eu acho que nas mulheres pretas isso ainda é pior, né? Foi o que eu falei ainda no começo, que o negro tem o julgamento próprio, né, de qualquer coisa que ele vai fazer, e tem dessa dupla camada de ser negro. Então, essas mulheres, elas sofreram muito, e como o livro não fala propriamente disso, né, eu não quis mergulhar muito nos temas dessas mulheres, porque senão o livro tomaria outros caminhos, mas eu quis, de alguma forma, passar um pouco, né, essa ideia dessas mulheres que uma abriu mão por causa do marido, né, se alguma coisa, e a Gavita também abriu mão de tudo por causa do preconceito. Queria falar um pouco disso. Mas é uma dor que pulsa ali, né? A gente sente, e talvez uma parte desse conflito do protagonista seja justamente isso, de que, de alguma maneira, como elas se frustraram por não poder ser quem elas queriam ser, fazer o que elas queriam fazer da vida delas, de alguma maneira elas têm essa expectativa com relação a ele, e isso também é fonte de revolta, né? Por que eu tenho que ser, né, esse negro sabonete que estão esperando que eu seja? Né? Exatamente. É um livro muito e muitas revoltas, né? Assim, ele passa por inúmeros tipos de revoltas, né? Porque o irmão, que é o Negro Sabonete, ele também tem uma revolta, né?
um outro tipo de revolta. Então tem a revolta do irmão, que é a revolta mais nítida, que é do protagonista. Aí tem dessas mulheres também, né, delas estarem nesse local assim, de servidão, de não conquistar o que elas queriam. Então acho que é um livro que poderia resumir assim, um livro sobre a raiva também, de alguma maneira, como lidar com essa raiva. Eu E senti, é legal inclusive... isso. Não, deixa eu só, Perdão. Arthur, só um minutinho. Eu acho legal isso também de que você toma um pouco mais partido do protagonista, né, do que do irmão, meio que mostra o quanto a escrotidão dele um pouco mais, mas também não chega a ser maniqueísta, porque eu acho que não tem essa, né? Eu não gosto também disso, um é bom, outro é ruim, calma, né? Eu então acho que por isso que eu botei o meu legal. nome no irmão ruim. Eu acho que sim. Até porque é o teu Ele tem lado, influência. provavelmente um lado teu tá lá, né? Que você enxerga nele, assim, né? Sim, sim. Nesse sentido, o livro fala muito de mim também, né? Assim, a gente não pode fugir de nós também, né? Eu acredito muito nisso, né? Claro que é total ficcionalizado tudo aquilo ali, mas parte de muitas experiências minhas, assim, de tentar pensar que uma pessoa negra ela pode ser tanto o Bruno quanto o Porco Súcio. Acho que está nessas duas experiências. Eu acho, inclusive, essa questão da raiva que você postulou, o narrador, né? Ele é em primeira pessoa, mas ele narra como se ele estivesse se punindo por tudo isso que aconteceu e por todas as escolhas. Existe um certo sadismo muito enraivecido na forma como as pessoas tratam ele. Todo mundo trata ele com um ódio muito cabuloso, assim. Desde o início, que tem aquela prostituta com aquele... É um leão de chácara. Eu li no começo do ano, né? É um leão de chácara que vem perseguir ele no apartamento. Isso. Dá para ver um gosto de você escrever... ele falar que vai colocar o cara de quatro, arrebentar ele, etc. E esse sadismo, ele se repete, ele se mantém regular até o fim da obra, né? É quase como se o protagonista, enquanto narrador, ele tivesse, não sei se é um sadomasoquismo ou uma vontade de se autodestruir mesmo. Isso eu achei muito interessante. Exatamente. Um bom comentário nesse sentido, né? Ele quer se destruir, parece que o mundo inteiro quer destruir ele também. Então, duas forças assim que vão implodindo em cima dele. E uma coisa que eu também não queria fazer é que ele fosse, sei lá, inocente, né? Tem um detalhe no livro que acho que nunca ninguém comentou comigo esse detalhe. Eu coloquei lá exatamente para ver se alguém pegava. É que ele tem uma faca ensanguentada com ele, né? Então ele provavelmente esfaqueou alguém, esse cara, matou alguém, pode ter sido. Né? Então a ideia, eu nunca quis que ele não fosse de fato até um criminoso. Eu falei, pode ser um criminoso esse cara mesmo. Só que aí que vem a questão, só por ele ser um criminoso, será que ele merece ser jogado no ringue para lutar, enfim, até morrer e tal? E mesmo a própria vida dele, a gente não sente que é só externo que fez isso com ele, né? Ele parece... a gente não gosta muito das escolhas dele ao longo da vida. Sei lá, a gente não curte, né? Quando a gente quer torcer para ele, né? A gente quer torcer para ele, assim, que as coisas deem bem. Eu tentei criar esse sentido, assim, eu quero que o leitor torça para esse cara. Assim, pô, velho, se dê bem e tal, mas às vezes todas as escolhas dele são ruins. Ele, Bruno. Ele toma escolhas muito ruins, né? Assim, então é complicado. Ele tem aquela relação com a Wenya, por exemplo, que é uma relação complexa ali, né? Eu acho que a Wenya é uma pessoa problemática também. Ela é amiga do cara que fazia bullying, né, com ele no colégio. Porém, ele também não se ajuda, né? Ele também é um cara mesmo que não se ajuda. A hesitação dele em virar professor, né? Porque o ofício final dele é professor. A vida dele teria se resolvido dando aula, né? E ele não aceita, ele não vai, né? E, tipo, é muito interessante. Todo o passo dele é um boicote, né? Ele vive se boicotando. Eu gostei muito disso que o Arthur pontuou sobre a forma de narrar meio que se punindo. E eu tinha percebido, mas eu não tinha percebido assim com tanta clareza agora que o Arthur pontuou. E é verdade. Ele é estranho, é como se ele narrasse aquilo, como se ele achasse que merecesse aquele sofrimento que ele está passando, né? Tem quase que um gozo ali dele. E outra coisa que eu queria falar ainda dos irmãos. Boa tarde, Daniel, bem-vindo. Ele conseguiu chegar aqui, bom. Daqui a pouco eu tenho que sair, né? Beleza? Tá todo arrumadinho pro casamento. Pois é. Não vai beber demais e depois votar errado amanhã, hein? Difícil, viu? Mas eu queria voltar de novo porque há uma relação de afeto bem interessante entre os irmãos, assim, e eu não consigo
é bem como o Bruno diz, eu não, o irmão que ele pontua ali chama como o negro sabonete, que se vendeu, entre aspas, né, porque virou político e teve que fazer algumas alianças e tal. Eu não vi ele muitas vezes como vilão mesmo. Eu acho que tu conseguiu, sabe, construir muito bem esse personagem, porque eu me peguei em alguns momentos com um olhar generoso, assim, um olhar simpático sobre ele, porque bem ou mal ele ajuda, né, o irmão. Claro que ele é contra, porque porque eu penso assim, além dessa camada assim de revolta e de não querer se submeter a uma situação, a uma sociedade, né, a todas as pressões que todo mundo sofre dentro de uma sociedade, ele tem uma outra camada que ele pode simplesmente estar afim daquilo ali, né? Sem ter todo esse background. Tirando fora todo esse background aí, ele pode simplesmente ser o que ele queria para a vida dele, né? Um cara que vive da política, com todos os venenos que a política nos traz, né? Então, eu quero dizer que eu tenho um olhar, já me peguei várias vezes com um olhar simpático a ele, ao irmão. Eu também. Eu também. Deu uma folga, Verena, a filha? Deu, meu marido roubou. Desovelha. A gente vai ler a Verena. Em dezembro a gente vai ler a Verena aqui. Aí sim. Daí tu vem de novo. Na hora. Manda sempre o link também, sempre divulga. Eu quero participar mesmo. Mando, pode ser. Eu não sabia do clube. No próximo mês. Então. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Brunito. Bruno, uma coisa, um elemento muito comum na sua literatura, não só no Porco, como no Glitter, como no próprio livro Como Usar um Pesadelo, é esse universo onírico que você insere na narrativa, que são os pesadelos. Às vezes a gente está lendo e a gente acha que aquilo realmente está acontecendo, mas depois tem uma reviravolta e você pensa, opa, isso está no plano do imaginário, isso está no plano do sonho. Eu queria saber até que ponto essa questão do onírico reflete a sua própria vida. Se você é um cara que sofre de pesadelos recorrentes, se você tem pesadelos todas as noites, você tenta analisá-los, você coloca eles no livro com a intenção de que eles sejam símbolos, de que eles sejam metáforas. Eu queria saber um pouquinho sobre seu terror noturno, seus probleminhas aí. Vamos lá, probleminhas temos muitos. Vocês têm tempo para falar desse problema? Não, uma coisa, por exemplo, eu sempre coloco muito dos meus medos nos livros. Tem um que a Verena já sabe, né? Eu tenho fobia a inseto, uma fobia violenta, assim, a inseto. Então, por isso que tem um gafanhoto gigante no livro, no Porco de Raça. Né? Claro que não é só por isso, né? O gafanhoto também aparece no momento que ele está conversando com a mãe dele, no final, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso, né? Muitas coisas oníricas e estranhas que estão na primeira parte, elas meio que se refletem um pouco mais à frente no livro, né? E é um espelhamento, assim. Mas eu tenho muitos pesadelos e sonhos. Eu anoto desde 2007 meus sonhos e pesadelos, assim. Tanto que o Como Usar um Pesadelo, né? São contos inspirados nesses meus pesadelos e sonhos. Agora, nos últimos anos, eu não estou lembrando tanto, mas não sei por quê. Não sei porque eu lancei esse livro e parece que fechou, assim, meu corpo ficou fechado para os sonhos. Mas eu não consigo lembrar mais tanto como eu lembrava antes, sabe? Mas quando eu lembro, sempre são sonhos que eu acho que esteticamente, até em questão formal da minha literatura, meus sonhos refletem tudo aquilo ali, assim. Eu sonho muito com lugares abandonados, casa abandonada, com imagens muito esquisitas, sabe? Assim, tipo, cavalos andando sozinhos no meio da rua, as coisas estranhas, fábricas abandonadas também. Então, todo esse tipo de cenário meio pós-apocalíptico está um pouco presente também nos meus livros, né? Tem até um termo para isso que é espaço liminar, né? Que é aquele espaço que está entre, assim, sabe? São espaços bem característicos da madrugada. São locais vazios e que eles podem, no meio desses espaços, são momentos de decisão, às vezes, na vida, assim, sabe? São locais ermos e tal. E eu coloco todos esses espaços nos meus livros, eles são bem presentes.
Então, eu gosto de colocar, mas não... E questão de sentido agora também, que a Verena está falando do sentido dos sonhos, assim. Eu não gosto muito da metáfora pela metáfora, sabe? Eu acho que eu estou um pouco cansado de metáforas, assim, né? Muitos filmes de terror é uma metáfora para o feminicídio, é uma metáfora para o racismo. Eu prefiro colocar o medo e os monstros e as assombrações, por assim dizer, de uma forma literal, que é uma coisa que o Kafka fazia, por exemplo. O Gregor Samsa não acordou se sentindo uma barata, ele é uma barata. Então, eu gosto muito desse tipo de terror que não vai pelos caminhos das metáforas, ele mostra mesmo. Então, é aquela coisa, o personagem ele não se sente como lutador em um ringue. Não, ele está num ringue lá, vestido de porco, tendo que se matar. Então, eu tento fazer com que o que seria uma metáfora seja literal, né? E isso é um pouco dos meus sonhos, assim. Meus sonhos são muito violentos nesse sentido, são muito viscerais, assim, sabe? Não é uma coisa só simbólica, eu estou sentindo mesmo tudo aquilo. E eu acho que eu tento refletir isso tanto na linguagem como nos temas do que eu escrevo. O Daniel falou que a Verena roubou a pergunta dele. Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para o Bruno. Lute, querido, você que lute. Você que lute. Pensa aí. Não sei, Bruno. Talvez eu não tivesse percebido, ou talvez, não sei. Eu acho que nesse livro, Porco de Raça, é o livro em que a questão do racismo ela entra mais assim, de forma mais direta assim na tua literatura. Até então, eu não tinha percebido assim essa questão, assim, esse tratamento na tua literatura. E é óbvio que, aliás, há uma discussão super ampla hoje e super bem-vinda de que não o autor, a autora negra não é obrigada a escrever, não é obrigado a escrever sobre o racismo, escreve se tiver afim, né? Porque não há uma literatura negra, assim como não há uma literatura escrita por mulheres, né? Há literatura e ponto final. Mas eu queria te perguntar se a questão que a gente está vivendo, se esses problemas que a gente está vivendo, se o agravamento desse autoritarismo e desses movimentos assim direitistas pelo mundo, se isso de repente te atravessou de uma forma mais violenta de uns tempos para cá, que disparou essa tua vontade de tornar mais assim nítido na tua literatura a questão do racismo. Sim, boa, Ica. Acho que sim, acho que todo esse contexto que nós estamos vivendo acaba atravessando os temas, né, do que nós escrevemos também, assim, né, aquilo que eu tinha falado, acho que a gente não pode fugir de nós mesmos, não podemos fugir da ideia de ser brasileiro, de estar na América Latina, então todas essas questões nos atravessam, ainda mais como escritores que estão trabalhando com gênero, né, assim, acho que é quase inevitável não cair um pouco nesses temas, assim. No Bartolomeu falo ainda, né, tem um pouco da questão racial, mas realmente é bem mais, né, mais sutil, leve, né? bem mais leve, o Porco de Raça é um pouco mais contundente nisso. É interessante que eu escrevi ele há muitos anos atrás, né, eu escrevi o Porco ali em 2014, de lá para cá eu mexi muito no livro, a terceira parte do livro, por exemplo, não existia, que eu acho que é a parte, inclusive, mais literal dessa questão do racismo, né, que eu falo da família e tal. Era um livro, então, bem mais absurdo, porque você era um protagonista que você seguia toda essa encruzilhada dele sem nem saber quem ele era, assim. Era bem mais estranho o livro, né? Tenta imaginar esse livro sem a terceira parte, né? A terceira parte é o coração do livro, né? Um momento que você pode, de fato, se identificar com esse personagem. Então, não tinha isso. Era uma coisa bem mais insana, né? Então, eu acho que a terceira parte nasceu provavelmente dessas questões. Eu acho que, né, eu fui vendo como, né, a questão racial, o Brasil de Bolsonaro, tudo isso me fez querer criar um personagem que tivesse um contexto talvez familiar um pouco mais presente, né, que as pessoas pudessem se identificar e de fato tentar trabalhar melhor com essa questão racial também no livro. Acho que sim, com certeza. O Arthur ergueu a mão, mas antes eu quero te dizer que, assim, sobre essa terceira parte, eu acho que o livro ele ficaria legal igual se tu não tivesse colocado essa questão, mas eu penso que essa questão toda da terceira parte humaniza demais o personagem, assim, aproxima muito o leitor do personagem, e eu acho que o livro ganha muito assim em profundidade e até
emotividade, assim, gerar uma emotividade ao leitor e aproxima o leitor do... Então, acho que foi uma ótima estratégia. Parabéns. Também achei. Eu acho que o livro não teria os leitores que tem se não tivesse essa parte, eu tenho comigo. Seria muito difícil alguém conseguir se identificar com esse cara, sabe? Então, a terceira parte dá esse ganho, né? Você pode não se identificar inteiramente, mas você entende um pouco mais esse personagem, entende o irmão. E são algumas dessas concessões que eu ando fazendo até no meu projeto literário também. Com o tempo eu estou amaciando um pouco mais as coisas, né? Porque antes eu era bem mais fechado, eu não queria nenhum tipo de identificação com os personagens. Assim, era uma coisa um pouco mais hermética até. Mas hoje eu estou mais flexível e eu acho isso legal. Estou gostando. Vai, Arthur, tua vez. Ô, Bruno, é uma pergunta que eu sei que é chata para uma discussão tá elevada, mas é que eu queria saber. Como que foi escrever Porco de Raça? Você planejou, não planejou? Qual foi o seu método técnico mesmo de sentar e digitar? Você chegou a imaginar a história toda antes? Você terminou, você foi digitando freestyle e depois você foi encaixando? Como você fez? Não, a pergunta é boa, eu gosto dessas perguntas, porque cada escritor tem seu planejamento, né? Muito massa esse nosso trabalho, porque não tem receita, né? É impressionante. Assim, o que eu faço geralmente nos meus livros é fazer um esqueminha, né? Uma escaleta, eu tento planejar um pouco um livro. Agora depende do livro, tem outros que eu vou no freestyle mesmo, né? Com Porco de Raça foi um freestyle. Eu comecei a escrever assim desembestado e chegou um ponto que eu parei, aí comecei a refletir um pouco, aí chegou essa ideia da luta, falei, pô, esse cara pode ir para um ringue. Quando eu estou escrevendo, até no freestyle, geralmente eu tento me cercar de coisas que tem a ver com o livro, então eu comecei a assistir muito filme que tinha a ver, né? Até já citei alguns, assim, tipo Old Boy, comecei a ver muito cinema coreano, japonês, que eu gosto, que tem essa violência absurda, né? E foi por aí, foi bem freestyle, assim, a primeira versão do livro, sabe? Bem na disparada. Aí quando terminei essa primeira versão, que eu acho que eu terminei ali talvez em 4 meses, foi bem rápido que eu escrevi essa primeira. Aí eu parei, comecei a refletir, comecei a planejar um pouco mais o que eu tinha em mãos ali, e aí foi quando eu fui começando a criar essa relação com o irmão, tentar pensar nessa relação dos irmãos, fui planejando um pouco. É um pouco do meu processo. Eu escrevo, eu tenho 2 processos, ou eu escrevo no freestyle e depois planejo, eu pego todo aquele caos que eu escrevi, vamos tentar organizar isso agora aqui. Ou eu planejo bem, faço uma escaleta, organizo tudo que eu quero contar e faço um freestyle em cima disso. Vou depois, em cima dessa coisa planejada, toco o terror, sabe? É um processo meio músico de jazz, né? Assim, ele sabe o que está fazendo, tem uma técnica toda ali, mas ele sabe improvisar no meio de tudo aquilo. Então, tem esses 2 caminhos. Bartolomeu, por exemplo, foi todo planejadinho, assim. Fiz uma escaleta do começo ao fim de todos os capítulos, bem organizado. Mas aí, no meio da organização, eu vou, né, improvisando também. Só antes de passar para a Karine, eu posso complementar a minha pergunta? Claro. Rapidão. Outra coisa, ele é escrito no presente, o Porco de Raça, né? E todo livro que está escrito no presente, eu sempre curto pra caramba, eu adoro. Mas sempre que eu estou conversando com o pessoal, todo mundo fica preferindo terceira pessoa, né? E aí eu fico meio incomodado, né? Tipo, eu curto pra caramba. Tudo que eu li que tá no presente eu gosto pra caramba. Quais são os incômodos, né? O que o pessoal não gosta no presente? E eu queria saber por que você optou pelo presente em Porco de Raça. Porque para mim funcionou assim, 100%. Sim. Inclusive porque ele tem um volume de passado muito grande. Ficaria chato se você tivesse que colocar o tinha acontecido, acontecera, né? E ele tá no presente, faz você depois colocar no passado mais palatável, né? Mas por que você optou pelo presente? Boa. Optei porque eu acho que a primeira pessoa no presente, ela tem essa fúria. É uma pessoa que automaticamente traz uma coisa muito imediatista, né? Raivosa. Eu queria isso. Eu queria que o livro fosse nesse meio, em média res, começasse no meio de alguma coisa. Na verdade, o primeiro começo do livro era ele no beco com a prostituta. E levando um murro dela e meio que fugindo dali, assim, era bem mais no meio de uma ação, né? Eu preferi começar meio com ele dormindo ali, até para homenagear um pouco Kafka, essa coisa dele, né? Acordou de sonhos intranquilos, né? Mas foi pela raiva. Eu acho que era a pessoa que eu precisava para dar essa energia para ele. Inclusive, tem pessoas que dizem que a primeira pessoa é mais difícil, outras que é mais fácil, né? Eu tenho comigo que é um pouco mais fácil, pode ser uma opinião polêmica. Porque eu acho que a primeira pessoa, você disfarça muitos erros com a primeira pessoa. É um cara falando, né? Geralmente é um personagem falando. Então,
dá para você, através de um narrador falastrão, por exemplo, omitir muitos equívocos ali do texto, dá para você passar um pouco direto. E a terceira pessoa, me parece que tem que haver um planejamento maior nas coisas. Eu estou escrevendo um livro agora em terceira pessoa e eu estou sentindo isso, sabe? Parece que é uma voz mais séria, sabe? A terceira pessoa, eu fico com a sensação. Cara, agora eu sou um escritor sério, me parece. Tudo está sendo mais esquematizado, pensado. Então, a primeira pessoa poderia meio que ligar o acelerador e você vai passando por cima de tudo. Eu vou passar a pergunta para a Karine, depois eu quero fazer um comentário, até porque aproveitar o Bruno, que ele é professor de escrita criativa também, mas voltar a essa questão. Bruno, quando eu estava lendo, eu me senti muito lendo o Clube da Luta Brasileiro misturado com Neuromancer. Foi essa exata sensação que eu tive. Melhor comparação, muito bom. Eu falei, gente, que loucura, uma hora, tudo bem, o personagem tá indo, aqui ele não é herói, o pessoal soltando fogos, no caso do jogo. Ele não é herói, assim, bonitinho e tal, ele toma umas decisões muito estranhas, muito erradas, mas é muito infortúnio que acontece com ele, é uma coisa, e só piora. E quando ele tá lutando, que eles começam a gritar o nome dele, ele se acha, e aí eu acho que é aquele momento que ele correu a vida toda para não ser um modelo do que esperavam dele. E nesse momento que ele é ovacionado pela plateia, ele se sente, assim, realizado. Eu achei muito bom. E ele tem muitos momentos que eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, será que isso aqui é delírio? Será que isso aqui está acontecendo? São muitos infortúnios, por mais que seja um livro, é muita loucura acontecendo na vida do cara. É muito insano. E aí eu queria te perguntar se, para você, são delírios, é real, ou você joga para o leitor? Jogo para o leitor. Mas para não dar essas respostas invasivas, né? Assim, vocês que mandam, né? E tal. Primeiro, assim, o que você falou dele ser reconhecido no ringue é muito interessante, porque é exatamente o movimento que eu queria fazer de tentar igualar ele ao irmão. Ali ele está sendo também um negro sabonete, né? Ele está botando uma máscara ali também, sendo uma outra pessoa que vai agradar esses brancos ricos. É a mesma coisa que o irmão dele faz, né? Então, ali eles se igualam, de alguma maneira. Ele que criticou tanto o irmão se iguala. E esse movimento de espelhamento está também nessa questão de delírio e realidade do livro. Na verdade, para tentar dar uma resposta exata, para mim a única parte real do livro mesmo é o avião no final, aquele confronto no avião. O resto é tudo ele reescrevendo a própria vida através do prego vermelho. Porque o cara fala, você vai sonhar, você vai reviver sua vida, algo assim no final. E você vai morrer dentro do teu sonho, né? Tem uma coisa meio paradoxal que ele fala. E é mais ou menos isso. Então ele está revisitando um pouco a vida dele através desses códigos surreais, assim. Então, um gafanhoto gigante que aparece. Por quê? Porque no último diálogo com a mãe dele, no asilo, tem um gafanhoto que posa na janela. Né? Então, enfim, isso aparece. A questão do motorista sem os olhos é uma coisa meio Édipo também, que ele tinha essa relação com a mãe. Eu não aprofundo muito, mas, enfim, há uma relação visceral com a mãe, né? Então, para mim, é mais ou menos isso. O livro todo parte dessa subjetividade. Aí a primeira pessoa também me ajuda nisso. Né? Uma terceira pessoa não poderia fazer isso daí. Eu ia falar antes que... Não, agora... Pois é, depois que eu li pela segunda vez, eu entendi melhor isso que tu explicou agora, dele estar toda hora voltando, né, e relembrando, porque realmente ele está ali lutando, ele passa a primeira luta, passa a segunda luta, ele é servido, ele é medicado, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele fala assim, já não sei mais quantos anos eu estou aqui. Então isso realmente leva a crer que vem da lembrança dele, ou de um delírio, sei lá, de alguma... Eu acho que ele passou por tudo isso, né? Tudo que ele está no livro, ele passou. E foi para um ringue mesmo, tudo isso. Só que aí talvez ele vá esticando essas experiências, né? Como ele está meio que repensando a própria vida ali nesse presente meio insano que ele está, né, capturado por causa desse prego vermelho. Então, tem esses exageros que vão aparecendo, mas de fato ele experimentou tudo aquilo. Agora, aproveitando que tu é professor de escrita e voltando à questão do presente que o Arthur falou, nossa, eu acho escrever em primeira pessoa no presente, eu acho dificílimo.
Eu acho assim, nossa, eu escrevo e apago tudo. Eu tô sempre assim, agora eu tô escrevendo uma história em terceira pessoa, porque eu tenho muito mais facilidade em terceira. Eu tenho vários problemas em primeira. E no presente, e mesmo em terceira, no presente, então, assim, quando o autor escreve e fica bom, é porque, olha, ele quebrou a cabeça para fazer aquilo ali, sabe? Eu lembrei o da Vanessa Passos, também é em primeira pessoa e no presente, e olha, gente, levar o leitor até o fim na primeira pessoa e no presente é árduo. Sim, porque pode ficar cansativo também, né? Exatamente por ser uma pessoa tão pulsante, pode cansar. Imediatista, assim, né? Muito imediato. E cansa um pouco também, às vezes, né? Cansa. A experiência é muito intensa. Eu acho que a dificuldade da primeira pessoa é da verossimilhança, você acreditar naquela voz, né? Acho que essa é a grande dificuldade da primeira pessoa. Vai narrar, sei lá, o meu narrador é um traficante, então, pô, como você vai dar a voz a um traficante, né? E isso eu acho difícil mesmo. Eu sofri muito com Glitter, né? Porque Glitter são os 3 narradores são do mundo da moda, e tem esses jargões da moda que eu tive que pegar e tal, isso foi muito difícil. Um pouco de raça já não teve tanta essa dificuldade, né? Porque, digamos que o narrador basicamente é quase, sei lá, meu nível de escolaridade, enfim, dá um pouco mais fácil de fazer, né? Mas outros são mais difíceis, assim. Dependendo do tipo de narrador que você escolhe, eu acho que essa é a principal dificuldade da primeira pessoa. Mas aquilo, o que eu acho mais fácil dela é exatamente por achar que é uma pessoa que esconde melhor suas falhas. Uma terceira pessoa, acredito que seja um pouco mais explícita as falhas, sabe? Aí pode ser também pelo meu processo, né? O tipo de coisa que eu quero escrever, assim, me dificulta um pouco mais. Eu acho que, não, o Febre de Enxofre também é a primeira pessoa, o livro todo, é um narrador só, né? E é a mesma coisa do Corpo, quase, é bem frenético também, né? Tem longos parágrafos. Assim. Mas não é no presente, eu acho, não é no presente, né? Acho que não. Acho que a primeira parte é presente. É? Aí depois o livro toma um outro rumo, que é o momento que o poeta vai escrever a biografia do demônio lá, e fica uma terceira pessoa. Porque Glitter e Bartolomeu, tu usa... No Bartolomeu eu não lembro quantos narradores tu usa, mas é uns 5, eu acho, né? São 6, eu acho, 6. É um monte de narrador, assim. Tu gosta bastante desses romances mais polifônicos, e acho que tu vai muito bem nisso também, nessa técnica. Sim. Eu gosto de dar essa voz. Aí agora, por isso que eu estou tentando a terceira pessoa, tentando me desafiar um pouco. Mas o Bruno, o porco, ele tem uma coisinha de Yuri Quirino, né? Ele se aproxima ali um pouquinho, né? Esses narradores meio fracassados e ferrados que você quer gostar, mas você odeia. Eu já falei pro Bruno que o Yuri Quirino é o personagem dele que eu não gosto. Mas eu faço ele sofrer tanto no livro que eu acho que dá, né? Dá pra sentir um pouquinho de pena do condenado. Agora o Bartolomeu eu amo. Daniel tem uma pergunta. Oi, beleza? E aí, Bruno? Beleza? Eu já vou ter que sair já para ir para o pôr do casamento. Aí era só... Eu acho que eu não mandei mensagem para você pessoalmente depois que eu terminei de ler o livro, mas, porra, cheio do caralho, foda mesmo. Eu comentei até no Stories que para mim foi o Old Boy com o Spike Lee dirigindo, se o Old Boy com o Spike Lee dirigindo tivesse sido bom, né? Porque é ruim pra caramba, né? É uma bosta. Mas beleza, então eu ia só falar, hein? Vocês querem tirar o print agora que eu vou sair? Vamos tirar o print, verdade. Uhum. Só que arrumadinho. Atenção. Peraí, só pegar o meu. Tá lá na sala, peraí. Gente, quem puder abrir a câmera, abre. Eu tô no celular, eu não tô vendo nem quanta gente tá aqui. Tem 12 pessoas. Boa. Mais foda, velho. Pronto. Pronto? 1, 2, 3 e... Mais uma. Deu. Então, valeu, gente. Desculpa que eu não consegui entrar mais cedo aí. Lula lá. Bom casamento e Lula lá amanhã, hein? Mas com certeza. Eu posso estar morrendo de ressaca que eu venho. Valeu, Daniel. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado, Falou, gente. Daniel. Um abraço. Tchau. Tchau.
Andréia tem uma pergunta. Eu estou procurando aqui como levantar a mão, faz um tempão, não consegui achar. Bruno, sobre o processo, você fala sobre não fazer concessões, né? Então, eu tenho duas perguntas. Uma, eu queria saber como que foi o processo, como é para você o processo de edição, né? Porque é um momento de fazer muitas concessões. E como é que é também a tua rotina de escrita? Quantas horas por dia você escreve? Se você escreve todo dia, se tem períodos que fica sem escrever, essas coisas, assim, eu gosto. Legal. Deixa eu ver, André. Edição... Assim, primeiro pela concessão, uma coisa interessante para falar de concessão é que, na verdade, eu tenho que seguir dois conselhos. Um é do José Castelo, né, Ica, que foi júri do Brasil em Prosa, que lá que ele disse para a gente, não façam concessões, né, no projeto literário de vocês. Porém, eu tento seguir um conselho que a Maria Valéria Rezende já me deu também, que ela fala que você tem que fazer concessões. Se você quer chegar no número maior de leitores, você vai ter que fazer algumas concessões. Então, sei lá, o terceiro capítulo do Porco de Raça, digamos que sou eu fazendo concessões, né? Então, aprendi a estar nessa linha desses dois caminhos. Assim. Eu vou tentar manter meu projeto literário até o fim, porém, vou tentar fazer também algumas coisinhas ali, né? Para chegar num público maior também. Acho que até o meu livro de não ficção, da Todavia, pode ser isso também, né? É eu tentando fazer um tipo de literatura que vai chegar em mais pessoas, né? Livro-reportagem e tal. Provavelmente vai ser meu livro mais lido, até imagino, né? Mas, enfim. E meu processo de edição... É quase um pouco como eu falei para o Arthur, assim, respondendo. Eu escrevo muito, assim, em quantidade. Eu posso escrever, sei lá, 20 páginas, às vezes, por dia, até mais. Eu escrevo muito mesmo. Então, tem uma grande quantidade de páginas para ter que editar depois e reescrever. Então, meu trabalho mais árduo é exatamente organizar meus escritos, sabe? Eu tenho uma coisa muito puxada para o prolixo. Então, eu boto muita coisa, muita coisa. Então, a edição, para mim, é o mais sofrido, com certeza. É o que eu mais luto, assim, para fazer, né? Ver o que eu tenho que cortar, escrever, mexer com construção de personagem e tal, não sei o quê. Pô, o personagem está de um jeito aqui, lá para frente ele mudou, eu nem percebi, porque eu vou só jogando, entendeu? Então, o processo de edição meu é bem intenso. Quanto à rotina, depende se eu estiver envolvido em algum projeto literário, aí eu escrevo todo dia. De manhã eu sou bem mais produtivo, tento acordar cedo para escrever e tal. De noite eu já não sirvo para nada. Sou bem ruim assim para escrever de noite, mas às vezes escrevo. Só que eu não tenho uma rotina muito controlada, sabe, de horários. Eu não tenho muito isso não. Para mim é basicamente isso. Manhã, se eu puder escrever de manhã, eu sei que vai ser uma coisa boa. É o que eu tento fazer. Por exemplo, agora eu estou escrevendo esse romance que vai sair pela Alfaguara. Então, uma coisa que eu estou bem empenhado. Aí eu escrevo, ajeito, só sempre de manhã. De tarde, às vezes, eu vou ler alguma coisa, eu posso cutucar um pouquinho o texto, mas é isso. Manhã, para mim, são sempre os melhores horários. E acredito que foi isso que você perguntou. Não sei se sobrou. Rosiane tem uma pergunta também. Bruno, você falou que, assim, o processo de escrita seu, você escreve todos os dias. Eu não consigo escrever todos os dias, assim. Tenho muita dificuldade com disciplina nisso. Outra questão é que eu não consigo escrever de dia. Sou uma pessoa que não é diurna. Eu acordo para ir para a UNB com muita luta, assim. Então, meu horário de escrita melhor é à noite, madrugada, que eu gosto mais. E, assim, será esse negócio de eu passar alguns dias pensando no que escrever e tal, isso prejudica o processo de escrita? O que você pensa sobre isso? Não, de forma alguma. Não, posso até ter me expressado mal, mas eu não escrevo todo dia, não. Assim, sabe, não escrevo todo dia, nem consigo. Eu tenho, na verdade, bons momentos de escrita, assim, sabe? Boas temporadas de escrita, que eu aproveito esses momentos para escrever muito. Mas, por exemplo, esse romance novo mesmo, eu já estou um tempão sem escrever, eu dei uma pausa. E é importante dessa pausa, sabe? Você dá para respirar um pouco, enfim, deixar o texto resfriar um pouquinho, depois você pega, né? Beijão, Verena. Beijo, Verena. Tchau, Verena. Até mais. Até mais. Então é importante, sabe? Tchau, Verena. E eu acredito muito no escrever antes de escrever, que é exatamente pensar bastante. Antes de começar um projeto literário, eu penso muito. Às vezes 1 ano pensando. Esse livro novo mesmo foi 1 ano, mais ou menos. Assim. Eu estava fazendo outras coisas, claro, né? Mas paralelamente eu estava sempre pesquisando coisas relacionadas a ele. Eu tenho muitos caderninhos, assim, então eu escrevo coisa pra caramba nesses cadernos, ideias.
Aí eu assisto filme que tem a ver, leio livros que tem a ver. Então, fico assim, eu estou escrevendo. Não propriamente dito escrevendo, mas no momento que você está pensando sobre isso, você já está maquinando. Aí, quando eu vou sentar para escrever, sai de tirada muita coisa. Porque você está concentrando tanta coisa durante tanto tempo, sabe? Que na hora de escrever a coisa até flui melhor. Então, eu acho importantíssimo isso. Eu acho que pensar é a coisa mais importante que o escritor pode fazer, assim, antes de escrever. Sabe? Pensar eu sou muito. daquelas que morro de medo de fugir. Se eu não sentar e escrever naquela hora, vai fugir, e geralmente foge. Foge. Eu tenho muito grupo de WhatsApp que só tem eu, assim. Para cada projeto literário meu, eu tenho um grupo no WhatsApp. Aí, se eu estiver na rua, vem uma ideia, eu jogo na hora nesse grupo. Sabe? Opa, uma ideia, uma foto. Então, tudo me inspira e tudo, para mim, tudo isso é escrita. É uma net da atividade literária. É muito importante para mim isso. Chegou uma pergunta da Clarissa. Ela quer saber se tem algum personagem que tu sentiu dificuldade para construir dos teus personagens. Dos livros, no geral, deixa eu ver. O mais difícil foi Glitter, com certeza. Com certeza. Porque Fábio de Enxofre, o narrador é um poeta, né? Então, enfim, não tem muito segredo. Aí Bartolomeu é um assassino. Enfim, não conheço assassinos, porém, né? O Bartolomeu é um cara, né, bem normal, né? Um cara com um vocabulário que dá para se emular tranquilamente. E os outros personagens do romance Bartolomeu são tranquilos. Assim como um pouco de raça também não tem grandes segredos não na fala. Agora, Glitter tem. É uma modelo, um estilista, né? Um personagem que é gay, é extremamente terrível, né? Que é o Vide, né? Que eu acho que é o pior vilão que eu já construí na minha vida. O Vide é terrível. Bem terrível e tal. E todos esses personagens têm jargões muito particulares, então foi muito difícil construir. Para eu dar voz a esses 3 narradores de Glitter, eu entrevistei modelos, eu trabalhei muitos anos com publicidade, então, de alguma maneira, eu conheci muitas blogueiras, muitos modelos assim na vida, e fiz uma entrevista, sabe, uma lista de perguntas e mandei para essas pessoas, para elas me ajudarem um pouco. Então, foi bem difícil construir esses narradores, bem difícil mesmo. Arthur. Ô, Bruno, você já assistiu um filme do filho do Cronenberg que se chama Possessor? Já, adoro. Eu senti um pouco de Possessor lá no Porco de Raça, sabe? O parafuso vermelho, ele tem um quê de Black Mirror, mas para mim ele puxa muito mais o Possessor. Foi a referência mesmo? Ou você acha que não? Não, porque o Possessor eu acho que saiu ano passado, se eu não me engano. Ah, foi 2020. Ele é bem recente. Não tô ligado. Ele é recente. Aí nem teria como, mas com certeza dialoga. E é massa, às vezes, pensar nisso. Pronto, o próprio Glitter, né? Glitter que é o quê? Moda, mundo da moda com terror. Depois de uns anos saiu o Demônio de Neon, do Refn, né? Que é o cara que dirigiu o Drive também. E esse Neon Demon, né? O Demônio de Neon é basicamente Glitter. É bem parecido também. Então é massa, eu né? não assisti ainda. É massa essas coisas, assim. É legal esse filme. Né? É massa quando acontecem umas conexões assim que a gente nem esperava, assim, e pois daqui a pouco, né? Totalmente. Aí tem uma galera sem noção que fala, eita, me imitaram, né? Isso acontece. O filho do Cronenberg me imitou. É o Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Com certeza, Essa coisa de moda com terror, essa coisa das distopias, né? Sai muita coisa agora sobre isso, né? Tanto em cinema como em literatura. Gente, estamos nos encaminhando para os finalmente. Tem mais alguém com alguma pergunta para o Bruno? Bruno, e você leu Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu? Você gostava dele, sim, das coisas dele? Caio... Putz, eu não li Morango. Eu já li contos dele soltos, assim, mas eu nunca cheguei a ler a obra. Eu acho que você gostaria de Morangos Mofados. Conversa com tua escrita, assim, eu acho. Vou até anotar para lembrar aqui, legal. Nunca ninguém me indicou, cara. Mas bem fora do comum. O povo só me indica gênero nessas coisas. Legal indicar uma coisa que fuja disso. Rogério. Oi. Olá, Bruno, tudo bem? E aí, Rogério? Eu tenho uma dúvida que no Porco de Raça você começou a escrever em 2014, né? E tem uns 2 trechos ali no livro que os irmãos estão falando sobre política e eles estão desanimados. O Brasil acabou em 2012, né? Que acho que aparece mais de uma vez. Falei, bom,
eu lembro o que aconteceu em 2012, eu também sou historiador, mas eu não sei se a minha ideia é a mesma que a sua, né? Então, deixa o leitor pensar o que ele quiser, mas dessa vez eu queria que você dissesse o porquê 2012. Eu tenho uma ideia, não sei se é a sua. Porque disseram que em 2012 o mundo ia acabar, né? Não teve essa Isso. coisa do apocalipse, Isso, Maia, né? Que os maias... bom, aí é tão mais fácil. Então, eu tenho uma teoria, o cara estava saco cheio de esculpir naquela pedra, chegou o tiozinho, vamos tomar uma cerveja, ele foi, não completou o calendário, que acabou em dezembro de 2012, pelos nossos padrões, e aí essa loucura de achar que um calendário feito com outra marcação do tempo podia ser adaptado ao nosso. Eu pensei que era outra coisa, mas deixa para lá então. Não era isso, era coisa de 2012 o mundo acabar mesmo. E de Mas lá para cá, realmente as pensou... coisas ficaram muito doidas, né? De 2012 para cá, realmente. Sim. Fala o que tu pensou, Rogério, que agora a gente ficou curioso. Pois é. Desilusões da política brasileira, como falava o Brasil, acabou em 2012, e foi o começo do julgamento do mensalão, ou do pretenso mensalão. Foi provado que absolutamente toda a corrupção do universo começou nos governos da esquerda, né, que nunca houve isso antes em nenhum lugar do mundo, né? Então, por isso, até hoje, essa narrativa aí da coisa lá, do número 22 e outros, tá enchendo o saco. Então, foi talvez um político meio desiludido, olha, entrei na política, mas eu estava no partido, passei para outro, agora que eu já estou mais integrado, né? Talvez, eu fiquei loucubrando, né? Falei, será que poderia ser isso? Que tudo bem, se for isso também, acontece, né? Então, mas muito mais legal é o Apocalipse Maia aí. Mas faz sentido também a questão política, porque em 2013 foi quando teve o não é apenas por 20 centavos, né? Foi. Lá em São Paulo, do aumento da passagem. Dali para frente que a coisa descambou toda. Né? Não sei se vocês estão sabendo, aquele pessoal não é por 20 centavos usava muito a máscara do personagem lá do V de Vingança, né? Que é do Guy Fawkes, né? O Anônimo. E o Alan Moore acabou de soltar há 2 dias uma carta. Gente, pelo amor de Deus, eu não me posiciono politicamente, eu sou anarquista, mas num caso extremo desse, olha o que vocês estão fazendo, deixa o mundo sobreviver um pouquinho mais, né? Tiraram Alan Moore da caverna, cara, para falar. Para você ver como a coisa tá séria. Né? Me doa como essas narrativas são apropriadas de maneira estranha, né? De repente, o direitista que usava a máscara lá falou, mas peraí, o que está acontecendo? Mas você não entendeu a história? Então, estuda um pouquinho aí. Fã de Alan Moore que vota em Bolsonaro. É bizarro. Não, mas é isso. Bom, agora que está acabando, só uma impressão final, me causou muito uma apreensão física, quando você, acho que no começo do livro fala a questão dos negros respiram diferente, me passou uma opressão medonha. Falei, como assim respira? É todo instante, né? Tem que se provar. Tirou nota 10, não, tem que ser 11. Sim. Fez 1000 coisas certas, não, tem que ser 1001. Então, E tem várias questões aí também, né? O George Floyd, né, que foi o policial sufocado. Tem uma questão de saúde, os negros têm mais hipertensão, né? Isso eu não sabia. É uma coisa que eu quis falar de respiração, tanto nesse sentido simbólico, mas como bem começa real a tomar também. Medicação psicossomática mais cedo também. Isso. É o estresse de viver, né? Faz com que você tenha essa respiração afobada. Embora não seja... eu gostei muito do seu livro, que não dá para classificar num gênero só, né? Mas das partes de terror, lembrar que uma das definições de terror, horror, não sei exatamente qual, está ligado à questão física, né? É o arrepio, o embrulho no estômago e a respiração presa. Tá? Então, eu achei essa parte muito contundente, viu? Parabéns. Viu? Obrigado, Rogério. Me deu calafrio. Que bom. O intuito é esse. Acho que a Karine falou do Clube da Luta, né? O Chuck Palahniuk, que é um escritor que eu gosto bastante, me influencia muito. E ele tem um termo que ele diz que sentir na pele, né? Você tem que fazer o leitor sentir na pele as coisas. E eu tento usar muito disso nos meus textos. Que eles sejam mais bem táteis, assim. Acho isso legal. Arthur,
Daí a gente finaliza. Você está conseguindo, viu, Bruno? Porque a gente fica num estado ali, né? Com A gente certeza. sente muito. Angústia. E o meu comentário é um pouco sobre isso, mas não na parte do corpo, né? Não na parte do físico. Eu sou uma pessoa profundamente assombrada por política, né? Eu não sei se dá para não ser, mas eu, pelo menos, eu perco sono, eu fico sem dormir, eu sofro, eu passo mal e acabou, não tem. Minha vida, é meu jeito, né? E esse ano eu li o Como Usar um Pesadelo, e tem aquele conto em que o Lula é executado no conto. Não sei quem mais leu aí, tá claramente ali que é o Lula. E quando eu li aquele conto, ele me puxou pela memória uma coisa que me aconteceu ano passado, quando o Lula ele se tornou elegível. Eu estava dando aula, aí deu intervalo, eu fui para a sala dos professores, tinha 2 professores conversando que o câncer de garganta do Lula tinha voltado, né? E aí a minha alma saiu do corpo, porque eu vi uma luz no fim do túnel e os caras com essa história do câncer de garganta voltando, né? E aí eu virei para eles e aí eles olharam a minha cara e falaram, não, calma, é uma fake news que a gente está debatendo aqui, não está com câncer de garganta, nada. E aí, para mim, o maior pesadelo do Como Usar um Pesadelo é esse conto, saca? Principalmente porque eu li ele nesse momento, assim, tão decisivo, e foi uma das melhores experiências, assim, de terror que eu tive esse ano e nos últimos 5, inclusive. Pô, que legal. Pô, fico feliz. Então, esse é o pesadelo coletivo, né? Quase todos os pesadelos do livro ali são um pouco coisas subjetivas que eu passei, mas ali eu quis fazer um coletivo. Assim, esse é o pesadelo do Brasil. E até porque, assim, nós que trabalhamos com gênero, a gente faz esses pequenos exageros na realidade. Mas eu tenho comigo que muita galera fascista, reacionária, pensa tranquilamente, se aquilo pudesse acontecer, eles fariam aquilo. Empalariam o Lula e meteria bala nele sem parar tranquilamente. Assim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Da mesma forma que botaria um preto ferrado para lutar no ringue, sabe? Assim, então, a gente exagera um pouquinho, mas na verdade não é nem tanto exagero, não. Acho que de fato já está uma distopia, sabe? Teve dias que eu estava andando aqui na rua vendo um prédio só com bandeira do Brasil. Assim. Aí tava chovendo ainda por cima, sabe? Um clima bem Blade Runner. Eu falei, putz, isso é uma distopia. Enquanto tem mais o que fazer. Enquanto a gente conversava aqui agora, a Carla Zambelli apontou uma arma lá, não sei aonde. Depois vocês dêem uma olhada aí na notícia. Sacou a arma. Não para, né? O Brasil não para. O roteirista tá louco no Brasil. Tá louco, a gente não dá conta de acompanhar esse terror aí. Tanto que recentemente no grupo a gente estava discutindo, né, que o sobrenatural, a gente não consegue mais sentir medo no sobrenatural, né? Porque você abre a porta de casa, tá tudo pior lá fora, muito pior. Né? Isso que a gente tá bem, né? A gente faz parte aí do segmento social que tá bem. A gente está dessensibilizado, né, para o horror. Para o horror, assim, para o horror mais imaginativo, vamos dizer assim, né? O Brasil perdeu essa sensibilidade para o absurdo, né? Assim, a gente já não muito horror social. Muito horror social sufoca os outros, né, da imaginação, talvez. Mas me falaram uma vez que a fantasia, a alta fantasia, a fantasia urbana, a média fantasia sofrem mais com o nosso contexto do que o horror, assim, porque me parece que o leitor médio, ele não quer ter a sensação de uma coisa melhor do que aquilo que ele, muito melhor do que aquilo que ele vive, sabe? Então, tipo assim, pegar e ler um Senhor dos Anéis, no momento que a gente tá vivendo, e aí você vê aquele pessoal puta legal lá, Aragorn, Gandalf, você fala, não, eu não aguento, eu não dou conta. E aí, o horror, eu acho que ele tem um pouquinho mais de vantagem, né? Porque você lê e fala, porra, pelo menos eu não tô vivendo isso aqui, né? Então... exatamente. Tem como piorar, né? Assim, exatamente. A fala do Tiririca. Sempre tem como piorar. Ô, Bruno, para finalizar, então, tu não pode dar uma provinha para nós do que tu tá produzindo aí, o que vem pela frente e tal? Posso. Da Alfaguara, esses 2 livros, sobre uma família negra, e eu vou tentar falar a história deles desde a década de 60 até os dias de hoje, um pouco além, sabe? Aí o foco vai ser um protagonista que era um traficante, ele era da Paraíba, de uma cidade ficcional, chamada Brejo do Livramento. Ele sai dessa cidade para virar traficante no Rio, vira um dos maiores traficantes lá. Ele abandona todo o esquema dele e retorna para a cidade. Então, eu vou fazer essa coisa do retorno do filho, né? O filho voltando para casa e tal. Mas aí, dentro disso, vai ter inúmeras coisas meio assombradas. Essa cidadezinha ficcional tem umas donas de cachaçaria lá que são meio bandidonas, e no meio disso vai ter umas coisas meio assustadoras, monstruosas também e tal. Uma mistura de Cormac McCarthy que eu estou fazendo, meio faroeste com então vai ter um sobrenaturalzinho, assim? Vai. Ah, legal.
Vai ter bastante também. Aí, o outro é sobre a minha experiência com Covid, né? Eu tive Covid, fiquei 10 dias internado e eu vou ficcionalizar essa experiência também. É meio que eu numa enfermaria, junto com outros lá, e nós vamos tentar matar um monstro que está dentro do hospital. Então, esses 2 livros já estão um pouco escritos, né? Eu apresentei para eles, para a Alfaguara, na metade, assim, e aí que eles fecharam comigo. Mas os 2 vão ter ainda essa coisa da pluralidade de gêneros, né? É terror, drama, fantástico, de tudo um pouco. Que é o caminho, eu acho, né? Eu acho que tu vai muito bem nesse hibridismo e acho que, bom, a gente nunca quer se prender a um gênero só, né? A gente lê de tudo, na verdade, né? Então, parabéns e estamos já à espera, né? Dos teus próximos. Obrigada pela presença. Volte sempre, sinta-se à vontade. O nosso grupo é meio loucão, assim, mas a gente se reúne e tenta debater. O próximo encontro é no último sábado de novembro e a gente vai falar do Novo Horror. O Antologia? Aham. Ah, que massa. Muito bom. Então, quero participar. Já está convidado. Show, show. Não era o livro da Verena Cavalcante? O da Verena é dezembro. Ah, tá. Em novembro vai ser qual, então? O Novo Horror. Ah, tá, beleza. É que dezembro... Bruno, obrigada por ter vindo, cara. Valeu você. Obrigada, gente. Que prazo maravilhoso. Foi demais ter lido. Pô, obrigado. Tchau, Bruno. Eu quero ler obrigada. o seu também, viu, André? Quero ler o Foi um rosto. prazer conhecer. Ah, legal. Vou adorar. Obrigado, Tchau. Rosiane. Obrigado. Pessoal, vamos Valeu. votar bem amanhã, hein? Todo mundo. Certo. Força. Todo mundo. Tá bom. Valeu, gente. Vai dar certo. Valeu. Beijo, gente. Beijo.